Fala pessoal, tudo bem? Júnior Cigano aqui com vocês mais uma vez. E olha, tá chegando luta boa por aí, hein? E na categoria dos pesos pesados, foi confirmado 100% que essa luta realmente vai acontecer. E assim, essa notícia veio para empolgar a gente realmente. Eu como bom fã de MMA e que eu adoro, principalmente todas as categorias, mas a categoria dos pesos pesados tem uma. Sei lá, tem um quezinho ali, uma coisa diferente, sabe? Mas vamos com calma. Qual combate que eu tô falando? John Jones e Stipe Miocic? Não. John Jones e Tom Aspinall, que todo mundo quer ver, aliás. Não. Eu tô falando de Renan Problema, o campeão do PFL, contra o campeão duríssimo Francis Ngannou, o The Baddest Man on the Planet. Aliás, pelo menos saiu do UFC sendo the baddest man on the planet, né? E eu acho que essa luta a gente pode considerar assim, que a gente vai saber realmente depois dessa luta, depois desse combate aí, Renan Problema contra Francis Ngannou, quem realmente é o the baddest man on the planet, o cara mais durão no planeta. Vamos ver aí como é que vai ser essa luta, mas sem sombra de dúvidas vai ser um lutão. Os dois, apesar de terem bastante diferenças ali no jogo, são muito perigosos. O Francis Ngannou, obviamente, pelo poder, pela força que ele tem, poder de nocaute, aquelas mãos pesadíssimas, joga socos que realmente são nocauteadores. Aliás, na categoria do peso pesado, todos os socos são nocauteadores, são fortes, né? Mas o Francis Ngannou é uma coisa diferente. O cara tem um poder, uma força, um poder de nocaute absurdo. E do outro lado, a gente tem o Renan Problema, que é um cara muito habilidoso, e que tá ganhando. Eu acho que o momento agora é do Renan, sabe? Inclusive é meu parceiro de treino. A gente treina junto, troca muita porrada junto. Vou ajudar ele para essa preparação aí contra o Francis Ngannou. E votar, se puder, votar no corner dele para obviamente, ver ele buscar essa vitória aí sobre o Francis Ngannou, não desmerecendo em nada, aliás, eu adoro o Francis Ngannou, por vários fatores que eu vou dividir aqui com vocês ao decorrer do vídeo, mas eu sou fã aí do Renan, sabe? O Renan, além de ser extremamente habilidoso, ele consegue... Eu, como peso pesado, eu sempre me dei bem assim, com a questão de movimentar, tipo, me dei bem com o meu peso, com o meu tamanho, sabe? Nunca foi uma coisa problemática para mim. Eu me movimentava muito bem, com velocidade, rápido e, ao mesmo tempo, com potência, poder de nocaute. E eu vejo que o Renan é meio que até um upgrade do que eu conhecia, de velocidade e de habilidade, assim, em questão de movimentação e tudo mais, na categoria dos pesos pesados. Só que tem um porém. O Renan tem 2,3 metros de altura. E pesa 118 quilos. Eu tenho 1,92. Peso 112, vamos dizer, por aí. O Francis Ngannou tem 1,94, 1,93. Pesa 120, o limite da categoria. Pesa 120 quilos. E o que eu falo do Renan, assim, essa naturalidade dele em lidar com o próprio tamanho, com o próprio peso, é, assim, algo interessantíssimo de se ver. Perceba o quão bem ele se movimenta, o quão longo ele é. Ele tem... Olha, no MMA, a maior envergadura que a gente conhecia no UFC e coisa era do John Jones. 2,15 metros de envergadura, né? O alcance aí dos braços. 2,15 metros, que era recorde. Pois o Renan tem 2,16 metros. Bateu aí a envergadura do John Jones. E ele usa essa envergadura de uma forma muito interessante e muito boa, com jabs e golpes muito rápidos e efetivos, sabe? É um nocauteador também, é um cara que tem a luta de chão boa, é um cara que trabalha bem, eu conheço porque estou treinando aqui, complica a vida da galera no chão também, na questão do grappling, mas a principal habilidade dele são os chutes e os socos, a parte em pé, a parte do striking, né, que a gente fala. E assim, dentre os pesos pesados, o que se sente mais confortável com o próprio peso, com a própria desenvoltura, vamos dizer, ali dentro do octógono, é o Renan Problema. E é por isso que eu tô tão empolgado para essa luta, porque a gente vai ver forças opostas
se enfrentando para saber quem realmente é o melhor. De um lado, pura potência, pura força, pura massa, né, muscular ali, que é o Francis Ngannou. E do outro lado, a gente tem o Renan Problema, campeão aí do PFL, um cara que é rápido, habilidoso e se dá muito bem com o próprio peso. Não é aquele cara que impõe a força para cima dos outros, mas articula muito bem ali em todos os meios, né? Inclusive no chão. Um fator que a gente não pode desconsiderar do próprio Francis Ngannou. Ele estreou no UFC em 2015. Em 2016, ele, na quarta luta dele já no UFC, ele conseguiu uma finalização. O cara estava nas costas dele, meio que cinturando, e ele encaixou uma kimura ali no Hamilton, que é uma chave de braço, e levou, foi levando, o Hamilton meio que foi sentindo, ele derrubou o Hamilton no chão, colocou o joelho na barriga e pegou de kimura ali o Hamilton naquela luta. Então foi assim, a gente não pode desconsiderar o Francis Ngannou. Ele também tem aí um lado grappler duro, né, e perigoso, principalmente por causa da força. Em 2021, inclusive, o Francis Ngannou se tornou campeão do UFC. Em março de 2021, ele se tornou campeão do UFC em cima do Stipe Miocic. E foi um nocautaço. Aliás, eles já tinham se enfrentado em 2018, numa luta onde o Francis Ngannou acabou perdendo pro Stipe Miocic por pontos. Em julho de 2018, ele enfrentou o Derrick Lewis, tentando retomar aí o caminho das vitórias, e acabou perdendo também por decisão. Depois, ele voltou ao caminho das vitórias aí quando lutou com o Blades novamente, conseguiu vencer, voltar ao caminho dos nocautes, porque a maioria das lutas do cara são nocautes. E aí ele teve outras 4 lutas antes de poder enfrentar o Miocic novamente em 2021 pelo cinturão dos pesos pesados novamente. E nessas 4 lutas que ele teve entre aí, ele lutou com um cara chamado Júnior Cigano. Júnior dos Santos, o Cigano, que é esse que vos fala, e que foi uma luta complicada, dura, porque eu acabei perdendo para ele no primeiro round, não sei se vocês lembram da luta, acabei vacilando ali, um golpe aquela mão pesadíssima do Francis Ngannou conectou na cabeça e eu não vi mais nada. Só acordei com o pessoal falando em cima de mim. E não deu boa, não. Perdemos. Depois, em 2021, então, depois dessas outras 4 vitórias que ele conseguiu, ele lutou com o Stipe Miocic novamente. E aí venceu, se tornou o campeão aí da categoria. E desde então, só foram vitórias, defesas de cinturão. E isso é uma coisa interessante sobre o Francis Ngannou. Olha só, ele em dezembro de 2021, pouco antes daí da luta dele contra o Ciryl Gane, o contrato dele tinha acabado e ele ia fazer a renovação. Só que deixaram ele acontecer a luta com o Ciryl Gane antes, para depois falarem sobre fazerem essa negociação para renovarem o contrato dele. O Francis Ngannou, pelo momento que ele estava vivendo, e assim, uma coisa que a gente aprendeu sobre ele, né, que o cara tem uma personalidade forte e é um cara que realmente acredita dos valores que ele carrega, sabe? Ele realmente impõe a vontade dele, e isso é bonito de ver, isso é admirável num homem, entendeu? Um cara que não se deixa levar por à toa. Aliás, o UFC, inclusive, ofereceu muito dinheiro para ele. E mesmo assim, ele negou assinar milhões e milhões. Ele negou assinar a renovação aí do contrato, porque o UFC não queria fazer tudo o que ele queria. E uma das coisas, entre as várias coisas que ele queria, uma das coisas que foi assim, chamou muita atenção, foi a atenção dele com os outros atletas, com a categoria inteira de atletas. Ele queria que todos os atletas do UFC tivessem seguro de saúde, o UFC providenciasse esse seguro de saúde para todos os atletas, além de em todas as reuniões, a todas as negociações de renovação de contrato, os atletas pudessem ter um representante especializado para poder ajudar ele. Olha isso, cara. Ele estava olhando, pensando não só nele, mas meio que numa forma geral, assim, dos atletas, tentando melhorar a vida dos atletas em si. E eles acabaram não chegando num acordo em relação a isso, e aí o cara realmente saiu do UFC como campeão dos pesos pesados, o cara que estava chamando a atenção, e deixou o UFC o maior evento do mundo de MMA. E isso é um dos fatores aí que
né, da minha admiração pelo Francis Ngannou, que é um cara que eu aprendi assim, a admirar em relação a isso. Cara com valores bem definidos e que segue eles e luta por eles de forma bem interessante, sabe? Ele saiu do UFC, depois foi pro PFL, mas nunca lutou MMA no PFL. Depois que ele, né, aconteceu toda essa mudança, ele conseguiu lutas milionárias de boxe, foi lutar lá na Arábia Saudita com o campeão, né, invicto, né, o Tyson Fury, tipo, nunca tinha perdido no boxe, nada, teve essa oportunidade de lutar com o campeão. Até falaram que era, né, a colisão aí pra saber quem que era realmente o the baddest man on the planet, o cara mais durão do planeta. Os caras do boxe falavam que era o Tyson Fury. E os caras do MMA, a gente do MMA, o the baddest man on the planet, o cara mais durão do planeta, era o Francis Ngannou. Então essa colisão ia acontecer pra saber quem que era. Eu, inclusive, tava lá, fomos lá pra Arábia Saudita, convidados lá pelos sheiks, pelo pessoal todo lá. Foi interessantíssimo, foi muito legal, uma experiência assim única na minha vida, na minha carreira, e tudo pra gente acompanhar de tudo como foi lá, foi incrível. Inclusive as lutas que anteciparam aí a luta principal do Tyson Fury e do Francis Ngannou aconteceram em um estádio, em uma arena diferente da arena onde foi a luta principal do Tyson Fury e do Francis Ngannou. Eles construíram uma arena especificamente para a luta do Tyson Fury e Francis Ngannou, cara. Um negócio, foi assim, entre várias outras coisas, mas foi bastante interessante. Na minha opinião, e eu tava torcendo por ele, obviamente, o Francis Ngannou venceu. Inclusive, no terceiro round, ele consegue um knockdown pra cima do Tyson Fury, do campeão do boxe que quebrava todo mundo. O Francis Ngannou foi lá e conseguiu um knockdown pra cima do Tyson Fury. E outra, o pessoal falou, o Tyson Fury conectou muito mais golpes. Conectou golpes ineficazes. Não é boxe amador. Boxe amador, que é o boxe olímpico, cada toque conta. Se fosse boxe amador, eu concordo que o Tyson Fury poderia ter ganhado. Mas é boxe profissional, gente. A eficácia, a agressividade, o domínio de ringue conta muito mais. E nesse quesito, o Francis Ngannou foi bem melhor. Bom, mas eu não vou ficar discutindo sobre isso. Depois disso, o Francis Ngannou, em março de 2024, lutou com o Anthony Joshua, outro grande campeão do boxe. Acabou sendo nocauteado e desde então não lutou mais. E agora vai fazer a sua volta, 19 de outubro, para o MMA contra o grande campeão aí, Renan Problema. E é por isso que eu falo que essa luta tá para definir quem vai ser o cara mais durão do planeta, o the baddest man on the planet. Tudo bem, a gente pode dizer que o John Jones, o Stipe, pelo histórico e tudo mais, obviamente a gente tem que respeitar e considerar, mas eu concordo na questão de você também pensar no John Jones como sendo the baddest man on the planet, como o cara... Só que o John Jones tem uma luta no peso pesado. Uma luta no peso pesado. Todas as outras lutas dele eram no meio pesado. Eu acho que o histórico, né, do Renan, o histórico do Francis Ngannou é muito maior dentro da categoria. Então por isso que eu considero que essa luta vai ser para definir quem que será o cara mais durão aí do planeta. E obviamente que, na minha opinião, vai dar... Eu sou totalmente imparcial. Eu tento sempre não deixar nada de sentimento envolver na coisa. Eu tento analisar as lutas ou pensar nas lutas de forma racional, sem puxar para um lado ou sem puxar para o outro. Obviamente que eu vou estar torcendo pro Renan, e eu digo que ele vai, as possibilidades dele vencer são muito maiores, porque eu conheço as habilidades do Renan e o potencial que ele tem. Eu vejo o que esse cara faz na academia. É sensacional. Eu treino com ele bastante, também tomo muito daqueles golpes. Dou muito golpe também naquele rostinho lindo lá. Mas conhecendo o Renan como um atleta, eu não desconsidero nada o Francis Ngannou. Acho que é um lutador absolutamente incrível. Mas eu acho que o momento é do Renan Problema. Porque o Renan está com 34 anos, ele meio que se encontrou, sabe? Quando você bate aquele equilíbrio, assim que você sente, opa, aqui eu tô forte, aqui eu tô confiante, aqui... É assim que eu tô sentindo sobre o Renan Problema, indo para essa luta, e não só para essa luta, o momento que ele vive na carreira dele agora, sabe? Tá bem interessante de ver tudo que tá acontecendo. E agora, com essa oportunidade chegando aí também, espero que em breve a gente possa ver ele enfrentando outros grandes nomes aí, mas agora o foco é total no Francis Ngannou e, obviamente,
esperando um grande confronto que, sem sombra de dúvidas, vai ser assim. Deixem aqui a opinião de vocês, o que vocês acham sobre essa luta, o que vocês pensam, se vocês concordam ou discordam de tudo que eu falei aqui, que eu sei que vai ter muita gente discordando de algumas coisinhas, mas tudo bem, a gente está aqui para debater, não é? Mas deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, dá aquela porrada aí no botão de like, no botãozinho de like, confiram se vocês estão inscritos aí no canal, porque às vezes o YouTube está meio que baixando, não sei o que está acontecendo aí direito. Então confira se vocês ainda estão inscritos no canal, e se não estão inscritos, se inscrevam, porque a gente vai estar sempre daquele jeito, dando os nossos pitacos.